Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. Nós vamos caminhando aqui nessa semana 6, né? Graças a Deus por isso. Hoje o quarto dia dessa semana, dia 8 de fevereiro, e nós vamos continuar aqui dentro do livro de Êxodo. Nós estamos dentro da chamada que o Senhor dá para Moisés na construção de um tabernáculo, né? De um lugar onde Deus habitaria no meio do seu povo. Então, hoje a gente vai ler Êxodo 28 e 29. Vamos seguir? Então, Êxodo 28 diz assim: Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas como uma corda, e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada uma dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as outras 2 extremidades do peitoral, na borda inteira, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisão em Israel.
Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Israel, filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrir a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrar na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Então, o capítulo 28 fala das vestes sacerdotais, né? Deus vai falar das peças que vão ser essas vestes. Então, Arão e seus filhos, que seriam os sacerdotes naquele momento, têm vestes específicas. E essas vestes, então, ela é extremamente detalhada pelo próprio Senhor a Moisés, porque cada uma dessas peças tem um significado. E o Senhor vai falando a respeito dele levar nos ombros, a respeito dele levar sobre o coração. Então, a própria palavra vai desenvolvendo para nós o que são essas vestes e o que elas representam na vida do sacerdote Arão e dos seus filhos. Capítulo 29. Assim, você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos, untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista com uma única túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhe pertence como ordenança perpétua, assim você dedicará Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar, e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e as coloque ao lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com ele sobre Arão e suas vestes,
sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e dos rins e a gordura que os envolve e a coxa direita. Esse é o cordeiro da oferta de ordenação. Da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente, movida perante o Senhor. Em seguida, retome das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor. É oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhes farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-la durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne no lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para a sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que ordenei. Sacrifique um novilho por dia, como oferta pelo pecado, para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça propiciação pelo altar, consagrando, então o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, como oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparado no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Capítulo 29 fala da consagração, né? Do ritual de consagração, da forma que eles fariam, como se fosse uma grande cerimônia, né? Com peças específicas para a consagração desses sacerdotes, né? Da família de Arão e dos seus filhos nesse momento. Mas tudo que o Senhor estava falando aqui no capítulo 29, seria um regulamento perpétuo. O que quer dizer isso? Todo novo sacerdote que passasse a ser ordenado dentro de Israel, deveria passar por esse mesmo ritual, por essa mesma consagração, por esse mesmo momento, né, ritualístico, para que ele estivesse apto, então, a ser um sacerdote diante do Senhor. E então Deus vai falando quais os tipos de animais, quais as ofertas que seriam levadas, quem poderia comer dessas ofertas, quem não poderia comer. E no final ele fala dos holocaustos diários. Esse trechinho do finalzinho do capítulo 29 é como se fosse um regulamento diário e perpétuo. Então, todos os dias, 365 dias do ano, de manhã e à tarde,
os sacerdotes deveriam fazer esse tipo de sacrifício que está escrito aqui, sem um dia sequer faltar, sem um dia sequer quebrar esse mandamento, né? Isso aqui era um mandamento perpétuo, para que Deus pudesse estar no meio deles. Deus viria a habitar no meio deles. Deus seria então engrandecido pela presença, pela glória de Deus ali naquele lugar. Essa era a promessa do Senhor sendo dada a Moisés, que falaria ao povo de Israel da mesma maneira. Amém, queridos? Então, nossa leitura de hoje fica aqui. Foram 2 textos bem grandes, né? Capítulo 28 e 29 são bem grandes, por isso que ficou só os 2. Amanhã a gente continua, a gente vai do capítulo 30 ao 32, e aí sábado, domingo, e na segunda-feira, então, a gente finaliza aqui o livro de Êxodo. Para mim, o segundo livro talvez mais importante de toda a Bíblia, para que a gente entenda essa história de redenção. Aqui uma grande ilustração do que Deus faria no futuro através de Cristo e através de Israel e a igreja, né? Um corpo só dele na terra. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, né? Ótima quinta-feira. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.